adição e subtração de matrizes. Então, para a gente entender como funciona a adição e subtração de matrizes, a gente vai começar a partir de uma situação, de um problema, e aí a partir dele a gente vai começar a entender como que funciona a adição e a subtração de matrizes. Então, acompanhe essa situação aí, ó. O gerente de vendas de uma loja tem à sua disposição as tabelas de vendas mensais em reais dos seus 3 vendedores por produto vendido. Veja aí. Nesse caso aqui, são as vendas de janeiro. Então, está aqui os 3 vendedores. Ó. Os vendedores são o Paulo, Germano e Rodolfo. O que foi que eles venderam? Geladeiras e fogões. Tá? E aqui está o valor que cada um vendeu em geladeiras e em fogões. Então, Paulo, no mês de janeiro, Paulo vendeu 23 mil em geladeiras, o Germano vendeu 27 mil e o Rodolfo vendeu 19 mil reais em geladeiras. Já em fogões, o Paulo vendeu 12 mil, Germano 10 mil e Rodolfo 15 mil reais, beleza? Essa daqui são as vendas de janeiro. E aí a gente vai ver as vendas de fevereiro. Os mesmos 3 vendedores, os mesmos 2 produtos. Então, dos vendedores, o Paulo vendeu 21 mil em fevereiro, tá? Ele vendeu 21 mil. O Germano vendeu 16 mil, o Rodolfo vendeu 20 mil. Tá? E de fogões, o Paulo vendeu 10 mil, Germano vendeu 6 mil e Rodolfo vendeu 9 mil reais, isso tudo no mês de fevereiro. Qual é a situação que a gente vai ter com essas informações, com essas duas tabelas? O gerente precisava saber as vendas do primeiro bimestre em reais por produto vendido dos seus 3 vendedores. Então, olha só, ele precisa saber do bimestre. O bimestre são os 2 primeiros meses, beleza? No caso aqui, o bimestre são 2 meses, ele quer saber o primeiro bimestre, são os 2 primeiros meses. Ele quer saber em reais por produto. Então, você não pode pensar assim, vou somar tudo. Não, porque ele quer saber por produto e de cada vendedor. Então, a gente vai ter que fazer essa soma separadamente, tá? Então, nesse caso, ele somou os dados das duas tabelas, janeiro e fevereiro, obtendo a tabela dos dados do bimestre. Só que ele não somou tudo de uma vez. Aqui, a nossa soma ela vai ocorrer igual a gente viu na aula anterior, utilizando o quê? Os elementos correspondentes. Na aula anterior, nós falamos sobre elementos correspondentes. Se você perdeu a aula anterior, volta lá, assiste, que você vai precisar entender para você saber o que são elementos correspondentes, beleza? Então, olha só, aqui a gente vai utilizar justamente a adição dos elementos correspondentes, que é o que a gente precisa para resolver esse problema. Então, olha aqui, as vendas do primeiro bimestre. Aqui eu tenho já o resultado. A gente vai fazer uma análise de como chegamos a essa tabela aqui. E como eu acabei de falar para vocês, é justamente fazendo a adição dos correspondentes. Por quê? Aqui a tabela é da venda do primeiro bimestre de cada vendedor, tá? Por produto. Ou seja, aqui, vamos observar o Paulo. O Paulo em geladeiras, Paulo vendeu geladeiras em janeiro, tá aqui, e ele vendeu geladeiras em fevereiro, tá? Em fevereiro está aqui. Para eu saber quanto ele vendeu no bimestre, eu só preciso somar as vendas de geladeira de janeiro com as vendas de geladeira de fevereiro. E observa que eu estou utilizando justamente os elementos que são correspondentes se eu for considerar uma matriz. Então, olha só, eu vou somar aqui 23 mil mais 21 mil, o resultado 44 mil. Então, no bimestre, o Paulo vendeu 44 mil reais em geladeiras, beleza? Vamos ver do Germano. O Germano ele vendeu 27 mil no mês de janeiro, tá? E 16 mil no mês de fevereiro. Então, 27 mil mais 16 mil, está aqui, 43 mil. Aí vamos ver o do Rodolfo. O Rodolfo ele vendeu 19 mil no mês de janeiro e vendeu 20 mil no mês de fevereiro. Tá? Então, somando 19 mil mais 20 mil, 39 mil. Então, aqui a gente conseguiu verificar as vendas de geladeiras do primeiro bimestre até aqui, né? Dos 3 vendedores. Vamos ver o dos fogões agora. O Paulo vendeu 12 mil reais em fogão em janeiro e em fevereiro ele vendeu 10 mil. Tá? Então, somando aqui, ó, 12 mil mais 10 mil, 22 mil. O Germano vendeu 10 mil reais em fogões no mês de janeiro e ele vendeu 6 mil aqui. Ó. Germano vendeu 6 mil reais em fogões no mês de fevereiro. Então, somando 10 mil mais 6 mil, 16 mil. O Rodolfo, no mês de janeiro, ele vendeu 15 mil reais em fogões. Aqui no mês de fevereiro, o Rodolfo vendeu 9 mil reais em fogões. Então, somando aqui, ó, 15 mil mais 9 mil, 24 mil. Então, aqui eu tenho o resultado das vendas do primeiro bimestre
por produto vendido, tá? De quem? Dos 3 vendedores, que é justamente o que a questão queria. E a gente vai utilizar esse mesmo método para fazer a adição de matrizes, tá? Porque qual é a grande questão? Eu preciso fazer a adição dos elementos que são correspondentes na forma como a gente fez agora há pouco com as duas tabelas. E calma, a gente vai ver com as matrizes separadamente também. A gente está vendo somente uma situação para ilustrar, para nos trazer um entendimento melhor sobre esse processo, tanto da adição quanto da subtração, que a gente vai ver agora, a subtração. Olha só, continuando a situação, depois, o gerente ele precisava saber se a evolução, está bem aqui, olha, o gerente precisava saber se a evolução das vendas de janeiro para fevereiro aumentaram, diminuíram e qual foi a diferença de faturamento. Então, eu vou colocar aqui as duas tabelas de novo, de janeiro e fevereiro, tá? Como a questão quer saber a evolução de janeiro para fevereiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a subtração entre essas tabelas. Olha só, uma maneira de obter essas informações é calcular a diferença. Lembra que diferença é a subtração, beleza? Então, a diferença dos dados das duas primeiras tabelas, janeiro e fevereiro, obtendo a tabela de evolução das vendas. Então, como eu quero saber a evolução de janeiro para fevereiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tabela de fevereiro menos a tabela de janeiro. Que o resultado, eu já vou ter o resultado identificando se aumentou ou diminuiu e qual foi essa diferença, tá? Então, olha só, a gente vai utilizar a mesma ideia que a gente utilizou na adição. A gente vai fazer, só que nesse caso é uma subtração, e a gente vai utilizar o quê? Os termos correspondentes para a gente fazer a subtração. Então, olha só, eu tenho aqui, vou fazer 21.000, que aqui são as vendas de fevereiro do Paulo, tá? De geladeira. Ele vendeu R$21.000 em geladeira, menos 23.000, o resultado vai ser menos 2.000, tá? Que aí, observa, aí você vai me perguntar, como que chegamos a esse menos 2.000? 21.000 menos 23.000, o que a gente faz? A gente vai fazer a subtração, 23.000 menos 21.000 vai dar 2.000, tá? E a gente conserva o sinal do maior, a gente sempre vai estar utilizando esse jogo de sinal da adição e subtração. Então, como era 21 menos 23, tá? O maior é o 23, vem o sinal dele para cá, o sinal de menos, tá? E aí você pode até observar a lógica também, que se eu fizer 23.000 menos 21.000, o resultado é 2.000, certo? Só que de 23 para 21 fechou diminuir o preço, ok? Aí você me pergunta, professor, a gente está fazendo 21 menos 23. Isso, a gente está fazendo 21.000 menos 23.000. Só que eu já estou mostrando para vocês que se eu fizesse o contrário e fosse considerar se aumentou ou diminuiu, eu chegaria no mesmo resultado que eu tenho aqui, beleza? Então, vamos continuando. Vamos continuar aqui. R$16.000 em geladeiras do Germano. Aqui, em janeiro, R$16.000 em fevereiro do Germano. E em janeiro ele fez 27.000. Então, eu vou fazer 16.000 menos 27.000. O resultado vai dar menos 11.000. Lembrando que eu vou fazer 27.000 menos 16, dá 11.000. Conservando o sinal do maior, o sinal de menos estava com 27.000, porque é 16.000 menos 27.000. Então, eu conservo o sinal de menos, que é o sinal do 27.000. Beleza? Vamos continuar. Então, eu tenho 20.000 menos 19.000. 20.000 menos 19.000, o resultado é 1.000. E olha só, eu vou conservar o sinal do maior. O 20.000 é o maior. Tá? Então, 20.000 menos 19.000. O sinal do 20.000 seria um sinal positivo nessa conta que a gente está fazendo. Então, por isso, R$1.000 positivo. E se você observar de janeiro para fevereiro, realmente aumentou R$1.000. Tá? Então, a gente está fazendo a confirmação de todas as formas possíveis para a gente identificar o resultado. Então, vamos lá, continuando agora dos fogões. O Paulo vendeu 10.000 em fevereiro e em janeiro ele vendeu 12.000. Então, 10.000 menos 12.000, o resultado vai dar menos 2.000, tá? 10.000 menos 12.000, você vai fazer 12.000 menos 10 vai dar 2.000, conserva o sinal do maior. Como é 10.000 menos 12.000, o sinal de menos seria o do 12.000, então conserva o sinal de menos. E se você analisar de 12.000 para 10.000, realmente diminuiu R$2.000, tá? Continuando. Aqui do Germano, ele vendeu 6.000 em fevereiro e em janeiro ele vendeu 10.000. 6.000 menos 10.000 vai dar menos 4.000. Tá? Seria a mesma coisa do que se eu fizesse 10.000 menos 6.000 dá 4.000, conservando o sinal do maior, que aí só para a gente lembrar que o cálculo é 6.000 menos 10.000. O sinal de menos está com 10.000, então vem o sinal dele para cá.
por isso menos 4.000. E a gente observa, realmente de 10.000 para 6.000 diminuiu 4.000 reais. Então, processo de subtração. 9.000 menos 15.000, o resultado dá menos 6.000. Porque se eu fizer 9.000 menos 15.000, vou fazer, claro, 15.000 menos 9.000 vai dar 6.000. Conservando o sinal do maior, dá a operação 9.000 menos 15.000. Olha aí, o menos é do 15.000, então ele vem para cá, tá? Para o resultado. Então, observa aí que de 15.000 até chegar em 9.000, fez foi diminuir 6.000 reais. Então, aqui você pode fazer o cálculo da subtração, como eu falei para vocês, considerando o jogo de sinal, para você identificar se aumentou ou se diminuiu. Ou você pode simplesmente fazer a subtração entre os valores e identificar se foi um aumento ou se foi uma diminuição. Se diminuiu, sinal de menos. Se aumentou, só deixar lá positivo, que você já sabe que aumentou. Beleza? Então, aqui a gente conseguiu identificar a evolução das vendas de janeiro para fevereiro. Geralmente, quando a gente está trabalhando com a adição e subtração de matrizes, é um pouco mais complicado entender a subtração, porque a gente trabalha bem mais com o jogo de sinal de adição e subtração. Mas para ficar mais fácil de entender, a gente não vai se deter apenas a esses exemplos aqui, a gente vai ver separadamente adição e subtração de matrizes. Então, a gente vai começar com a parte de adição de matrizes. Olha só, considere duas matrizes A e B do tipo 3×3, beleza? Então, está aqui, vou colocar as duas matrizes. A matriz A, os elementos são 3, 2, 1, 5, 8, 4, menos 2, menos 6 e 2. E a matriz B, 1, 7, 3, menos 4, 0, 1, menos 1, 2 e 0. Observa que as duas matrizes são matrizes 3×3, do tipo 3×3, tá? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas, beleza? A B também tem 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz do tipo 3×3, todas duas. E para que eu faça a adição utilizando os correspondentes, eu preciso que as matrizes sejam de mesma ordem, tá? Eu preciso que elas sejam de mesma ordem para a gente conseguir fazer a adição. Então, vamos determinar uma matriz C. A matriz C vai ser o quê? O resultado, justamente, do cálculo que a gente vai fazer entre A e B. Então, a matriz C está o quê? C e J. Lembra disso aqui, a forma genérica, tá, da matriz. Se você não viu isso, você não lembra, volta lá, assiste a aula, as aulas anteriores de matrizes, para você entender isso aqui, tá? Então, olha só, para a matriz C, a forma genérica seria C e J. Lembrando que C representa elemento da matriz C, o I representa a linha na qual esse elemento se encontra e o J é a coluna na qual esse elemento se encontra. Então, C e J vai ser igual a A e J. O que seria o A e J? Elemento da matriz A. O I representa a linha na qual esse elemento se encontra e o J, a coluna na qual esse elemento se encontra. Então, vai ser o A e J mais B e J. Tá? O B e J, lembra lá que o B é elemento da matriz B, o I indica em que linha esse elemento se encontra e o J, a coluna na qual esse elemento se encontra. Ou seja, eu estou tratando aqui apenas de correspondentes, tá, entre as matrizes. Então, ou seja, cada elemento aqui da matriz C, que vai ser meu resultado, ele vai ser igual ao quê? A soma de um elemento na matriz A com um elemento na matriz B que seja correspondente. E o resultado aqui, no caso, vai ser um resultado correspondente à soma desses dois. Ficou complicado? Vamos ver na prática, que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, o que a gente vai fazer? A mais B igual a C. Então, montando aqui, está aqui a matriz A. Está aqui, a matriz A é essa, tá? Está aqui, ó, 3, 2, 1, está aqui, ó, 3, 2, 1, 5, 8, 4, 5, 8, 4, menos 2, menos 6 e 2, menos 2, menos 6 e 2. Eu só coloquei aqui a matriz A mais a matriz B, que é isso aqui que a gente vai fazer. Vamos para a prática para ficar mais simples. A matriz B está aqui, que é essa mesma matriz, ó, 1, 7, 3, 1, 7, 3, menos 4, 0 e 1, menos 4, 0 e 1, menos 1, 2 e 0, menos 1, 2 e 0. Então, estão aqui as duas matrizes, beleza? Para a gente fazer a adição, como eu falei agora há pouco para vocês, a gente vai precisar considerar o quê? Os correspondentes. Então, já vou colocar aqui a limitação da matriz. E aí, para eu fazer a adição entre os correspondentes, olha só, correspondente, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, aqui, ele vai somar com o elemento que está na primeira linha, primeira coluna da matriz B.
Então, vai ficar 3 mais 1. Ó. 3 mais 1. Eu estou fazendo uma soma, uma adição entre as matrizes. Então, eu vou ter que somar os elementos correspondentes um por um. Olha só, elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Ele vai ser somado com o elemento que está na segunda linha, primeira coluna da outra matriz. Então, é 2 mais 7. Aqui, ó, 2 mais 7. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, terceira linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna. Então, vai ficar 1 mais 3. Vou colocar aqui, ó, 1 mais 3. Pronto, a primeira coluna nós já montamos, a gente está só montando, tá? A gente vai fazer a adição daqui a pouco. Então, vamos para a segunda coluna, tá? Primeira linha, segunda coluna, eu tenho 5 na matriz A. E na primeira linha, segunda coluna, na matriz B, eu tenho menos 4. Então, eu vou somar 5 mais o menos 4. Então, vai ficar assim, ó, 5 mais o menos 4. Professor, ficou 2 sinais um do lado do outro. Calma que daqui a pouco a gente vai organizar. A gente está primeiro montando, que esse é o primeiro passo que a gente faz. Depois, a gente organiza para poder fazer o cálculo final, beleza? Então, continuando aqui, ó. O que está na segunda linha, segunda coluna, é o 8 na matriz A. E na matriz B é o 0, que está na segunda linha, segunda coluna. Bem no meio, né? Então, vai ficar 8 mais 0. Aqui, ó, 8 mais 0. Vamos para o próximo. Aqui, olha, na terceira linha, segunda coluna, é o 4. Na matriz B, terceira linha, segunda coluna, é o 1. Então, vai ficar 4 mais 1. Vou colocar aqui, ó, 4 mais 1. Concluímos a segunda coluna. Vamos para a terceira agora. Eu tenho aqui, olha, menos 2 mais o menos 1, beleza? Então, aqui, ó, menos 2 mais o menos 1. Tem um monte de sinal. Calma que a gente vai organizar ele daqui a pouco, tá? Se preocupa primeiro com a montagem agora, que é a parte que a gente está fazendo. Depois a gente vê como vai ficar essa situação, tá? Então, o que eu fiz aqui de adição? É a adição do termo que está na primeira linha, terceira coluna, tá? Da matriz A, e primeira linha, terceira coluna da matriz B. Vamos lá agora, segunda linha e terceira coluna da matriz A, segunda linha e terceira coluna da matriz B. Então, vai ficar menos 6 mais 2. Vou colocar aqui, ó, menos 6 mais 2. E agora, terceira linha, terceira coluna da matriz A, soma com a terceira linha, terceira coluna da matriz B. Então, 2 mais 0. Observa que eu só utilizei os correspondentes e, para fazer a adição, eu preciso justamente fazer a adição entre os correspondentes. Agora, olha só. Observa que o que a gente montou aqui, tem alguns casos, como esse daqui, que eu tenho 2 sinais um do lado do outro. O que eu vou ter que fazer para organizar isso aqui? Eu vou ter que fazer jogo de sinal justamente entre esses sinais que eu tenho aqui, tá? Para que eu tenha o cálculo final que eu vou fazer aqui com esses 2 elementos, beleza? Então, para a gente fazer isso, vou continuar para cá, e aí eu vou montar aqui a estrutura, tá, da matriz. O que eu não vou fazer jogo de sinal, eu vou só repetir, tá? Para a gente fazer as operações de uma vez só, para não haver confusão. Até porque o nosso objetivo agora não é fazer a adição, é organizar o que a gente montou, beleza? A gente tinha a adição, nós montamos, agora a gente vai organizar o que foi montado, para depois a gente fazer o cálculo final. Então, eu vou repetir aqui, ó, o 3 mais 1, vou repetir o 2 mais 7, vou repetir o 1 mais 3. Por que eu repeti? Porque eu não tenho nada para organizar neles, então só repete. Esse daqui eu tenho que organizar, olha. E aí eu vou fazer jogo de sinal, tá? Que é uma das formas da gente analisar para organizar isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui, olha, mais com menos, o resultado vai ser negativo. Mais com menos dá menos. Então, vai ficar 5 menos 4. Vou repetir o 8 mais 0, porque não precisa organizar, já está organizado. O 4 mais 1 vou repetir também, tá? E aí eu vou organizar isso daqui, olha. Menos 2 mais o menos 1. Só o jogo de sinal que a gente vai precisar fazer. Como não aparece nenhum sinal antes do menos 2, tá? Subentende-se que seria um sinal positivo que teria aqui. Então, seria mais com menos, daria menos. Fica menos 2 mesmo, tá? Então, esse aqui vai ficar negativo. E aqui eu vou fazer mais com menos, o resultado vai ser menos, então vai ficar menos 1. Então, menos 2, menos 1, ok? E aí, continuando aqui, ó, esse aqui eu preciso organizar também. Não tem nenhum sinal antes do parêntese, subentende-se que existe um sinal positivo. Então, mais com menos vai dar menos, vai ficar menos 6, e aí repete o mais 2. Então, menos 6 mais 2. E repete o 2 mais 0, beleza? Aí você pode olhar, mas professor, nesses casos aqui está aparecendo 2 sinais.
calma, que isso aí pode acontecer. Isso vai acontecer muitas vezes. O que a gente precisa lembrar quando isso acontece é que eu sempre vou estar utilizando o jogo de sinal da adição e subtração. E cuidado, não se confundam. Existe um jogo de sinal que a gente aplica para multiplicação e divisão e existe um outro que a gente aplica para adição e subtração. Esse que eu estava fazendo agora há pouco, mais com mais dá mais, mais com menos dá menos. Isso daí é o jogo de sinal da multiplicação e divisão. Ah, professor, a gente não estava multiplicando nem dividindo. Realmente, mas a gente também não estava nem fazendo adição e subtração. A gente só estava identificando qual sinal vai ser utilizado nesse momento, ok? Agora, aqui, como eu só tenho adição ou subtração para fazer, eu não vou organizar mais sinais, eu vou utilizar o jogo de sinal da adição e subtração. Então, começando aqui, montar a estrutura. 3 mais 1, 4. Olha aí, já começou a aparecer o resultado, porque o nosso objetivo agora é realmente fazer o cálculo, beleza? 2 mais 7, 9. 1 mais 3, 4. E cuidado, não vão confundir aí a posição dos números. Lembra que eu estou trabalhando com adição de matrizes e para isso eu tenho que utilizar os termos que são correspondentes. Eu não posso pegar e colocar o resultado de 1 mais 3 aqui, no caso 1 mais 3 aqui, observa que ele está na terceira linha, primeira coluna. Eu não posso simplesmente achar que eu posso colocar ele lá na primeira linha, segunda coluna. Não posso. Tem que colocar cada correspondente no seu lugar, beleza? Continuando aqui, 5 menos 4, 1. 8 mais 0, 8. 4 mais 1, 5. Pronto. Até a segunda coluna já está pronta aqui. Vamos para cá. Menos 2, menos 1. Observa que eu tenho sinais iguais, então eu somo e conservo o mesmo sinal. 2 mais 1 vai dar 3, e eu conservo o sinal de menos, que era o sinal que tinha lá. Então, menos 3. Menos 2 mais 6. Olha só, sinais diferentes. Eu subtraio e conservo o sinal do maior número. Então, eu vou fazer 6 menos 2, que vai dar 4, conservando o sinal do maior. O maior é o 6, então, vem o sinal de menos para cá. Tá? E 2 mais 0, 2. Pronto. Chegamos ao resultado da adição. Então, a adição entre as matrizes A e B, tá? Eu somei aqui A mais B, o resultado é C. Essa aqui seria a matriz C, onde os elementos são 4, 9, 4, 1, 8, 5, menos 3, menos 4 e 2. Tá? Essa aqui é a matriz C. A matriz C, assim obtida, denomina-se soma da matriz A com a matriz B. Ou seja, ela é o resultado da soma entre as duas matrizes. Ou simplesmente soma das matrizes A e B. Pronto. Esse daqui é o resultado da soma, da adição entre as duas matrizes. Toda vez que você for precisar fazer a adição entre matrizes, você vai precisar considerar os termos que são correspondentes. Tá? Então, para a gente definir tudo, dadas duas matrizes A e B do mesmo tipo, M por N, e olha esse detalhe, tem que ser do mesmo tipo, porque se ela não for do mesmo tipo, eu não tenho como fazer a adição de todos os correspondentes, beleza? Lembrando que eu preciso fazer, se eu vou fazer adição de matrizes, eu vou fazer a adição de todos os correspondentes. Não é só de alguns, são de todos. Então, por isso, tem que ser do mesmo tipo, M por N. Ou seja, tem que ter a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Lembra lá que o M representa a quantidade de linhas e o N representa a quantidade de colunas. E ele denomina-se soma da matriz A com a matriz B, que representamos por A mais B. A matriz C do tipo M por N, e ele a matriz C vai ser do mesmo tipo que a matriz A e a matriz B, como a gente viu agora há pouco, na qual cada elemento é obtido adicionando seus elementos correspondentes de A e B, que foi o que a gente acabou de fazer. Eu preciso fazer a adição dos elementos correspondentes, tá? da matriz A e a matriz B, eu vou chegar ao resultado que vai ser a matriz C. Resumindo, é isso. Tá? E aí, claro, eu preciso que as matrizes sejam do mesmo tipo para que eu possa fazer a adição entre os correspondentes. Beleza? E aí a gente vai entender um outro conceito, que é o conceito de matriz oposta de uma matriz A. Por que a gente vai ver a matriz oposta? Porque a ideia para a gente entender matriz oposta, eu preciso conhecer a adição de matrizes, e que foi o que a gente acabou de ver. Então, vamos identificar o que seria essa matriz oposta. Denomina-se matriz oposta de uma matriz A, representa-se por menos A. Então, toda vez que você vê o sinal de menos aí, você já sabe que está tratando de uma matriz oposta, tá? Então, menos A.
A matriz que somada com A resulta em uma matriz nula. Tá? Então, a matriz oposta de uma matriz A é aquela matriz que, quando eu somar com ela, o resultado vai ser zero. Vamos para a prática, para ficar mais fácil da gente entender isso aqui? Vamos dar um exemplo. Então, aqui, olha, eu tenho essa matriz aqui, uma matriz de ordem 2, tá? E aí os elementos são 3, menos 2, 6 e 1. O que seria a matriz oposta dela? Seria uma matriz que, somada com essa, o resultado dê uma matriz nula. E aí você me pergunta, professor, o que é uma matriz nula? Uma matriz nula é uma matriz onde todos os elementos são zeros. Tá? Isso é uma matriz nula. Ou seja, para eu identificar a matriz oposta dessa daqui, vai ser uma matriz que, quando eu somar com essa, todos os elementos do resultado final vai ser zero. Então, olha só, quem seria a matriz oposta? Olha aqui, eu vou comparar elemento correspondente por elemento correspondente. O 3, oposto a ele, e aí eu só preciso ter ideia do que é o oposto, né? O 3, o oposto a ele é o menos 3. Do menos 2, o oposto a ele é o 2. Do 6, o oposto a ele é o menos 6. E do 1, o oposto a ele é o menos 1. Observa que, para eu ter a matriz oposta, eu só precisei colocar o sinal oposto em cada um dos elementos na matriz que vai ser a matriz oposta. Aqui o 3 não era positivo, oposto a ele eu tenho 3 negativo. Aqui o 2 não era negativo, oposto a ele eu tenho 2 positivo. O 6 não era positivo, oposto a ele, 6 negativo. O 1 não era positivo, oposto a ele, 1 negativo. Então, observa que a única coisa que a gente fez foi trocar o sinal. Mas a gente vai fazer a verificação para ver se realmente a soma deles vai dar uma matriz nula. Então, olha lá. Eu tenho 3 mais o menos 3. Lembra lá que eu faria o jogo de sinal, mais com menos dá menos, então eu teria que fazer 3 menos 3, dá 0. Vamos ver aqui. Menos 2 mais 2. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, 2 menos 2 vai dar 0. E aí eu nem preciso conservar sinal, né? O 0 não tem sinal. 6 mais o menos 6. Jogo de sinal aqui, mais com menos vai dar menos. Então, 6 menos 6 dá 0. Aqui, 1 mais o menos 1. Fazendo jogo de sinal, mais com menos vai dar menos mesmo. Então, 1 menos 1, 0. Então, observa que o resultado deu 0. Então, realmente, essa matriz aqui, ela é a matriz oposta da matriz A. Ok? E aí, para a gente identificar a matriz oposta, para ficar mais simples, resumindo tudo, que é essa observação que a gente tem aqui, os elementos correspondentes de A e menos A, que no caso é a matriz oposta, são números opostos. É isso. Tá? Então, obtemos menos A mudando os sinais de todos os elementos de A. Ou seja, foi o que a gente fez aqui. Todos os elementos que eu tenho aqui, eu só mudo o sinal de todos eles, o resultado que eu vou ter seria justamente a matriz oposta. E se você quiser provar se realmente a matriz é uma matriz oposta, basta você fazer a adição da matriz que você tinha no início com a matriz oposta que você montou. O resultado vai ter que ser uma matriz nula, onde todos os valores são zeros. Ok? Então, vamos seguindo aqui para a subtração de matrizes. Então, sendo A e B duas matrizes do tipo M por N, olha só, para a subtração ele vai seguir a mesma ideia da adição. Tá? Eu preciso que as matrizes sejam do mesmo tipo M por N, ou seja, tenham a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Tá? Denomina-se diferença entre A e B representada por A menos B. A gente vai representar dessa forma, A menos B. A soma da matriz A com a matriz oposta de B, isto é, A menos B é igual a A mais o menos B. Professor, o que é isso? Calma. Olha só, porque são duas formas que a gente vai ver aqui. Eu vou fazer a utilização das duas formas para que você compreenda sobre o que eu estou falando. Do que se trata isso aqui? Eu posso fazer direto A menos B, tá? Utilizando o algoritmo realmente da subtração, ou que vai ser a mesma coisa se eu fizer A utilizando a adição, A mais o oposto de B. Vai dar o mesmo resultado. Eu já estou mostrando essas duas situações para vocês, porque vocês podem se deparar com situações onde você tenha isso daqui para resolver, A menos B, ou você tenha situações onde você vai fazer A mais o menos B. Esse menos B, só você lembrar que é o oposto do B. Tá? Se você quiser saber qual era a matriz que você tinha antes, é aquele sistema, basta trocar o sinal de todos os elementos que você tem na matriz, beleza?
Então, vamos para o exemplo para ficar mais fácil da gente entender. Então, eu tenho aqui uma matriz A, tá? E uma matriz B. O que eu vou fazer? A menos B. Tá? Então, a matriz A aqui, os elementos são 3, 10, menos 2, 0, 5, menos 1. E a matriz B, 2, menos 4, menos 3, 5, 6 e 1. Observa que são duas matrizes de mesmo tipo. É necessário que seja de mesmo tipo. Para quê? Para que eu consiga fazer o cálculo entre os elementos correspondentes. Então, aqui essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Aqui também tem 2 linhas e 3 colunas. Ok? Vou montar aqui a estrutura para a gente fazer a montagem. Lembra que a primeira coisa que a gente faz é montar como vai ficar esse cálculo. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 menos 2. Vou colocar aqui, ó, 3 menos 2. 10 menos o menos 4. Cuidado, não vai perder nenhum sinal no meio do caminho, tá? Então, 10 menos o menos 4. Vai ficar assim, 10 menos o menos 4. Eu coloquei o menos 4 entre parênteses porque já tem um sinal antes. Lembra que depois a gente vai ver como vai ficar isso aqui. O próximo, menos 2 menos o menos 3. Vou colocar aqui, ó. Menos 2 menos o menos 3. Apareceu um monte de sinal de menos, né? O importante é que você não perca nenhum sinal. E para não confundir, quando o número for negativo, faz isso, ó, coloca ele dentro de um parêntese para que não haja confusão. 0 menos 5. Vou colocar aqui, ó, 0 menos 5. O próximo, 5 menos 6. Então, aqui, ó, 5 menos 6. E, por último, menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1. Tá? Aqui está montado. Vamos organizar agora o que a gente montou. E para a gente organizar, a gente vai fazer só o jogo de sinal para ver qual vai ser o sinal que vai ficar para a gente operar com eles, beleza? Lembrando que nesse passo aqui eu uso o jogo de sinal da multiplicação e divisão, tá? Que é só aquele para a gente verificar qual vai ser o sinal que a gente vai ter, já que a gente não vai fazer nenhuma adição ou subtração. Então, vamos montar a estrutura aqui para baixo. Eu vou repetir o 3 menos 2, porque eu não preciso mais organizar, ele já está organizado. Aqui, 10 menos o menos 4. Eu vou só fazer o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar o quê? 10 mais 4. Aqui, como não tem nenhum sinal antes do parênteses, é como se tivesse um sinal de mais. Mais com menos vai dar menos. Então, vai ficar menos 2 aqui, beleza? E aqui eu vou fazer, ó, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 3. Vai ficar menos 2 mais 3. Vou repetir o 0 e menos 5. Tá? E aí, para cá, vou repetir o 5 e menos 6, que também não precisa organizar nada, já está organizado. Eu só vou precisar organizar esse último. Aqui não tem nenhum sinal antes do parênteses, é como se tivesse um sinal de mais. Mais com menos vai dar menos, então vai ficar menos 1. E aqui, só repetir o menos 1. Menos 1, menos 1. Beleza? Agora sim, a gente vai fazer a adição ou subtração que vai ficar, que é a operação que a gente tem para realizar. Montei a estrutura, aí a gente vai fazer o cálculo. 3 menos 2, 1. 10 mais 4, 14. Menos 2 mais 3. Olha aí, tem dois sinais aparecendo, né? Então, eu vou verificar. Os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, 3 menos 2 vai dar 1. O sinal do maior, como o 3 é o maior, vai ser o 1 positivo. Tá? Então, 3 menos 2 dá 1. Quem é o maior? O 2 ou o 3? O 3. Então, vem o sinal dele para cá. Eu não preciso colocar, tá? Se você colocar o sinal de mais, está correto. Mas se você não colocar, também está correto, porque quando não aparece sinal, a gente entende que o valor é positivo. Aí vamos continuar. 0 menos 5, menos 5. Tá? Aqui, 5 menos 6. Vou subtrair. 6 menos 5 vai dar 1. E eu conservo o sinal do maior. O maior é o 6, então sinal de menos para cá. Ok? E aqui, menos 1, sinais são iguais. Então, eu somo e conservo o mesmo sinal. 1 mais 1 dá 2, conservo o sinal de menos. Beleza? Então, está aqui a nossa matriz C, que no caso aí vai ser a matriz que vai ser o resultado da subtração entre a matriz A e a matriz B. Beleza? E aí, a matriz A e a matriz B está bem aqui em cima. A gente fez a subtração entre elas. O que é outra coisa que eu vou mostrar para vocês? Se eu fizer A mais o menos B, ou seja, A mais o oposto de B, eu chego no mesmo resultado também. E eu vou montar ele bem aqui, ó. Observa que eu tenho aqui, olha, a matriz A é a mesma coisa, ó, 3, 10, está aqui, ó, 3 e 10. Menos 2 e 0, menos 2 e 0. 5 menos 1, 5 menos 1. Aqui eu coloquei
a matriz oposta de B. Observa, 2 menos 2. Menos 4, 4. Observa que eu estou trocando o sinal. Por quê? Porque eu estou colocando aqui a matriz oposta de B. Menos 3, o oposto é 3. Do 5, o oposto é o menos 5. Do 6, o oposto é o menos 6. E do 1, o oposto é o menos 1. Beleza? Então, aqui eu coloquei a matriz oposta. E observa que eu vou fazer esse método aqui agora. Olha. Eu vou somar a matriz A, vai ser a matriz A mais a oposta de B, que seria a mesma coisa do que se eu fizesse a subtração entre a matriz A e a matriz B. Para provar que seria a mesma coisa, o resultado vai ter que dar esse mesmo aqui, ó. Vai ter que dar esse mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, a gente não conseguiu provar que isso é real, que isso é verdade, beleza? Então, vamos montar isso daqui. Então, montando a estrutura. Lembra lá que ó, eu estou trabalhando com uma adição agora, tá? É a matriz A mais a oposta de B, que seria a mesma coisa que eu fizesse matriz A menos matriz B. Vamos lá para a gente chegar a esse resultado e ver se realmente isso é verdade. Então, aqui eu tenho 3 mais o menos 2. Vou colocar aqui, ó, 3 mais o menos 2. Lembra lá que como o valor é negativo, eu coloquei entre parênteses aqui para não confundir, tá? Já que vai aparecer dois sinais um do lado do outro. 10 mais 4. Então, 10 mais 4. Agora, no próximo aqui, ó, menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3. 0 mais o menos 5. Então, 0 mais menos 5. 5 mais menos 6. 5 mais menos 6. Menos 1 mais menos 1. Menos 1 mais menos 1. Agora que a gente montou, a gente vai só organizar o que a gente montou. A gente vai organizar aqui para baixo. Montar a estrutura. Olha só. Lembra que para a gente organizar, a gente utiliza jogo de sinal da multiplicação e divisão. Tá? Só para a gente verificar qual é o sinal que vai ser utilizado aqui. Então, o 3 vai repetir, vai ficar aqui, ó, mais com menos, vai dar menos. Então, é 3 menos 2. 10 mais 4 já está organizado, só repete ele. Menos 2 mais 3. Observa que antes do parênteses não tem nenhum sinal. Subentende-se que é um sinal positivo. Então, seria mais com menos, dá menos. Então, vai ficar menos 2 menos 2 mais 3. Aqui, 0 mais o menos 5. Eu vou só fazer o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos. Então, 0 menos 5. 5 mais o menos 6. Vai repetir o 5. Aqui, mais com menos vai dar menos. Então, 5 menos 6. Menos 1 mais o menos 1. Aqui, como não tem nenhum sinal antes desse parêntese, subentende-se que é um sinal positivo. Então, mais com menos vai dar menos. Esse 1 vai ficar negativo, vai ficar menos 1, então. Aqui, mais com menos vai dar menos também. Então, vai ficar menos 1 também. Então, menos 1, menos 1. Tá? Observa que isso daqui, olha, já ficou idêntico a isso aqui. Ou seja, já consigo observar que o resultado vai ser o mesmo. Mas vamos fazer o cálculo todo. Montei a estrutura. 3 menos 2, 1. 10 mais 4, 14. Menos 2 mais 3. Está aparecendo dois sinais. Vamos verificar o jogo de sinal. Os sinais são diferentes. Eu subtraio e conservo o sinal do maior número. 3 menos 2 vai dar 1. Conservando o sinal do maior. O maior é o 3, positivo. Posso colocar o sinal de mais ou só deixar o 1 também. Beleza? 0 menos 5. Tenho só o menos 5. Então, o resultado é o menos 5. 5 menos 6. Olha aí. Eu vou fazer 6 menos 5 vai dar 1. Conservo o sinal do maior. O maior é o 6, então vem o sinal de menos. Menos 1, menos 1. Os sinais são iguais. A gente soma e conserva o mesmo sinal. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Conserva o sinal de menos, menos 2. Observa que o resultado deu o mesmo do que a gente fez aqui. Ó. 1, 1, 14, 14, 1, 1, menos 5, menos 5, menos 1, menos 1, menos 2 e menos 2. Então, o resultado é o mesmo. Ou seja, se você tem uma subtração de matrizes para você realizar, você pode simplesmente fazer A menos B. Tá? Fazer a primeira matriz que você tem menos a segunda matriz que você tem. Ou você pode fazer a matriz A mais o oposto da matriz B, que foi a segunda forma que a gente resolveu. Você vai chegar no mesmo resultado. E aí é uma situação que vai ficar a seu critério, tá? Você escolher qual é a melhor forma para você resolver, se a questão lhe permite isso. Mas se for uma questão que já te dê aqui, matriz A mais a oposta de B, você já sabe como fazer essa montagem que a gente fez agora há pouco aqui, e você vai chegar
no mesmo resultado do que se você fizesse A menos B. Beleza? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então a gente vai encerrando por aqui. Essa era a aula que a gente tinha para hoje. Até mais. Valeu!